Questão 10. O número de turistas X que comparecem diariamente para um passeio de barco relaciona-se com o preço P em reais cobrado por pessoa através da relação P é igual a 300 menos 2x. Se o barco tiver 100 lugares, qual a receita máxima que pode ser obtida por dia? Bom, então, como aqui no enunciado já disse, o X aqui vai ser o número de turistas. E aí a gente tem que calcular qual a receita máxima. Então, como que a gente vai calcular a receita? Bom, a receita nesse caso aqui vai ser uma multiplicação. A multiplicação do número de turistas vezes o preço pago em cada ingresso. Certo? Bom, então a receita vai ser o número de turistas, foi dado no enunciado é X, e o preço do ingresso também foi dado aqui, ó, foi nomeado como P. Então, a receita é igual a X vezes P. Bom, só que aqui temos um problema, né? A receita está em função de x e de p, que são duas variáveis. A gente não sabe analisar ainda a função com duas variáveis. Então, o que a gente tem que tentar fazer é escrever em função de uma variável só. E aí, para isso, a gente vai usar essa relaçãozinha aqui. O p a gente pode trocar, é equivalente a 300 menos 2x. Então, com isso, a gente consegue escrever a receita só em função de x. Então, R de x é igual ao número de turistas, x, vezes o P. Em vez de P, a gente vai usar essa expressãozinha em função de x, que é 300 menos 2x. Bom, então essa é a expressão que calcula a receita, x vezes 300 menos 2x. Se quiser fazer a distributiva, a gente pode fazer a distributiva, vai ficar mais fácil para responder a pergunta, né? Então, fazendo a distributiva, teremos essa expressãozinha que calcula a receita, menos 2x² mais 300x. Então, o que a gente tem aqui é uma função do segundo grau que descreve a receita em função do número de turistas. Então, colocando isso num gráfico aqui, nos eixos cartesianos, no eixo x vai ficar o número de turistas e no eixo y a receita. E aí, pelo que a gente pode ver, pelo que a gente conhece de função do segundo grau, é uma parábola com cavidade voltada para baixo. E como C aqui não aparece, né, o C é zero. Então, ela começa no C. E aí, pelo nosso esboço aqui, vai aumentar, a receita vai aumentando à medida que o número de turistas aumenta. Chega um dado momento que essa receita é máxima e depois ela começa a cair de novo, né? Provavelmente porque, pela expressãozinha aqui, quanto mais pessoas indo no barco, menor fica o preço. Então vai ficando muito mais barato e a receita vai diminuindo muito, certo? Bom, então agora o que o exercício quer? Que a gente calcule a receita máxima, certo? Qual a receita máxima? Antes disso, para isso eu vou calcular o x do vértice, né? Então, como a gente quer o y do vértice, a receita máxima, eu vou calcular o x do vértice. Com o x do vértice eu calculo a receita máxima. Então, a formulinha do x do vértice é bem simples, menos b sobre 2a, então vai ficar menos 300 dividido por menos 4, que dá 75. Ou seja, pela relaçãozinha aqui, a receita será máxima quando forem 75 turistas nesse passeio. E aí, então, para calcular a receita máxima, uma das maneiras é usando a fórmula do y do vértice, mas já que a gente já tem o x do vértice, é só substituir na função. Tanto faz qual expressão você usa, se é a primeira ou se é a segunda. Então, no caso aqui, eu acho mais fácil usar a primeira, porque é só uma multiplicaçãozinha praticamente. Aqui tem que elevar ao quadrado, multiplicar, somar, dá mais trabalho aqui. Bom, então a receita vai ser, utilizando a formulinha de cima, x vezes 300 menos 2x, substitui o x por 75, vai ficar 75 vezes 150, então a receita máxima é 11.250.